Bom, gente, para essa jardineirinha, eu vou estar usando o resto de alguns fios de outros projetos. Essa daqui é a Anne, tá bom? Depois eu posso deixar na descrição as cores dessas linhas. Mas essa daqui é a Anne, essa daqui é uma Camila. E essa aqui, a Anne, também ainda tá no rótulo. E aí eu vou estar usando essas sobrinhas para estar fazendo os quadradinhos dessa peça. Vou usar essa agulha aqui, tá bom? No ladinho 2. Dá para usar 1,75 também. Fica até um pouquinho mais apertadinho em 75, mas eu vou estar usando esta 2 aqui. Aqui, como que a gente vai estar fazendo? Eu vou subir dentro do anel mágico, não sei se vocês viram, vou fazer novamente, tá? O anel mágico a gente passa, ó, deixa uma pontinha aqui pra frente da mão, tá? Passa em volta dos dedos, ok? E joga pra lá, dá essa cruzadinha, ó. Aí, aqui nessa cruzadinha, eu vou segurar o fio aqui atrás, ó. Aqui nessa cruzadinha que deu, nesse X, eu enfio a agulha por baixo e puxo pra dentro dela, né? Por baixo dela, ok? E aqui, opa, seguro. Pronto. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Subi 3 correntinhas, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos juntos. Calma aí que tá, como é o finalzinho do novelo, acaba dando uma agarradinha ali. Mais 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos juntos. Aí, aqui a gente vai fazer uma correntinha e fechar lá no primeiro ponto. Mas antes, ó, ficou a pontinha aqui, ó, ainda em X, né? Ainda tá pro lado de lá. Eu vou puxar, ó, tá vendo que ela tá por baixo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela ainda tá passando, ó, pra lá, tá vendo? Eu vou puxar esse fio pra apertar, pra fechar aqui aquele anelzinho no meio. Dá pra puxar mais, mas eu sempre gosto de puxar no final. Vou puxar agora pra ficar mais fácil de vocês verem. Eu seguro aqui no miolo e puxo com mais força pra fechar totalmente o miolo, tá? Aqui eu faço uma correntinha, que eu já fiz. Já tem uma correntinha aqui. E eu coloco na terceira correntinha um ponto baixíssimo. Eu vou fazer esses quadradinhos coloridos. Então, feito isso aqui, faço aqui uma correntinha puxando e... Opa! Corto aqui na base, ó, dou uma puxadinha, fechei aqui, ok? Agora, vou pra segunda cor, vou colocar o roxinho aqui como segunda cor. Como que eu vou fazer? Deixa eu achar a ponta aqui. Ih, achei sem querer, peguei na ponta pra tirar o fio, achei sem querer, vamos lá. Vou inserir aqui em qualquer buraquinho, mas como eu finalizei aqui, eu gosto de iniciar onde eu finalizei para todos os arremates ficarem juntos, tá? Então, ó, tô começando aqui. Finalizei aqui, vou jogar esse fio para trás para já ir escondendo ele, ok? E vou puxar esse aqui para dentro. Puxei para dentro, faço aqui um nozinho simples, passar por dentro. Só, um nozinho simples. Pronto, agora aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos juntos e uma correntinha de separação, como a gente fez embaixo. Porém, aqui vai ser uma quina do nosso quadrado, então eu tenho que fazer agora o outro lado. 3 pontos altos juntos. Aí, faço uma correntinha e pulo para o próximo espacinho. Próximo espacinho, a mesma coisa. 2, faço mais um, 3, boto uma correntinha e mais 2 pontos altos. Uma correntinha, passo pro próximo. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, 1, 2, deixa eu passar esses arremates para trás,
Pronto. 3 pontos altos, uma correntinha e fechei aqui. Um ponto baixíssimo, puxo e faço aqui o meu corte. Então, essa foi a segunda carreira, a segunda corzinha, tá? Aqui, ó, os arremates dessa carreira ficaram juntos pro mesmo lugar, tá? Aqui, ó, estão juntinhos aqui e assim eu vou esconder. No próximo eu vou esconder do mesmo jeito. Vou deitar aqui o fio e vou esconder. O verde eu já tô com a ponta aqui solta, tá? Vou fazer a mesma amarração que eu fiz no roxo. Sai fio, pronto. A mesma amarração que eu fiz no roxo, eu vou fazer aqui no verde. Só pro fio ficar presinho ali. E aí, aqui, eu subo 3... Eu subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mais 2 pontos altos juntos. 1, 2. Faço uma correntinha. Aqui tem quem faça 2 correntinhas de separação, mas eu acho que fica muito largo, fica muito aberto. Então, eu gosto de botar uma correntinha de separação. E aí, faço mais 2. Oh, meu Deus, olha eu fazendo besteira. Não, aqui é só uma correntinha de separação. Pulo pra próxima quina aqui, ó, bem aqui na quina. Aqui é um só bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha aqui na quina. Eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Pronto. Assim como foi embaixo, ok? Uma correntinha. Aqui que eu estava mencionando que algumas pessoas costumam colocar 2 correntinhas, mas eu particularmente acho que fica muito aberto. Tá vendo como uma correntinha só fica menos espaçado aqui? Não sei se vai dar pra ver direitinho, ó. Fica menos espaçado. Então, eu prefiro colocar uma correntinha só nesse espaço. Continuando, já fiz uma correntinha aqui agora. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, cheguei na outra quina, a mesma coisa. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Prontinho, cheguei aqui na última, fiz já uma correntinha, venho na terceira correntinha do ponto da frente e faço um ponto baixíssimo. Cortei novamente, opa. Pronto, cortando aqui, ficou dessa forma. Agora, eu vou entrar com o cru, com o branco, né, que é a base dessa jardineira. O tom mais claro, que é a base da jardineira. Se você for fazer de outra cor, você vai colocar agora a cor que vai ser a base da jardineira, tá? Vai ser ali o fundo. Pronto, esse aqui, ó, também é Anne. Só tinha uma Camila, também é Anne, essa daqui é a cor Off-White. A mesma amarração que eu fiz nas outras carreiras, tá bom? Um nozinho simples aqui. E aqui mesmo eu vou subir 3 correntinhas, igual a gente fez nas outras carreiras, tá bom? Nos espaços vagos aqui do meio, eu boto 3 pontos altos e uma correntinha. E nas quinas, eu vou colocar ali 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos, tá bom? Aqui, cheguei numa quina, aqui 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E uma correntinha. Botei uma correntinha aqui de separação e vou colocar aqui na terceira correntinha mais à frente um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, no mesmo esquema, aqui eu vou levantar, né, pra poder cortar. Porém, os outros quadradinhos a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu passar aqui os fios pra trás. Todo mundo ficar lá atrás. Eu já aconselho vocês a irem arrematando esse daqui. Porque arrematar de um em um é melhor do que arrematar todo mundo, a peça já pronta, né? Então, eu preferi arrematando de um em um, mas vou deixar aqui pra poder acelerar o vídeo e ficar melhor de vocês verem. Eu já deixei todos essesinhos de cor pronto. Esse aqui já tá até um pouquinho esfoladinho, porque eu já tinha passado a carreira, mas fiz errado, precisei desmanchar. Então, tô fazendo novamente agora, gravando pra vocês. Mas, todos esses outros a gente precisa que estejam com essas cores pra gente começar a colocar o fundo, né? A base. O fundo dessa jardineira vai ser off-white, então eu vou passar todos eles juntos a cor off-white agora. Tá tudo aqui desmanchado, né? Pra poder passar, ó, todos sem a cor off-white em volta, pra poder passar agora, tá bom? Então, vamos lá. E aqui,
eu vou inserir, fazer aquela amarraçãozinha e prestar atenção no seguinte, a gente já vai fazer essa cor aqui prendendo no outro quadradinho, tá? Então, eu vou fazer essa lateralzinha aqui, ó. Uma correntinha, faço uma parte da quina, boto uma correntinha e pegando essa uma correntinha, eu já venho aqui, ó, e já pego aqui embaixo, tá bom? Lembrando, direito com direito pra cima, então eu já venho aqui e coloco, ó, de baixo pra cima, eu prefiro, tá? De baixo pra cima, puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço a laçada, volto no da frente e termino, ó, só no da frente, tá? E termino aqui o meu outro bloquinho de 3 pontos altos juntos. Feito aqui, em vez de colocar uma correntinha, eu vou vir aqui no outro quadradinho, ó, tá vendo que ele tá virado pra lá. Aqui nesse aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Lacei o fio, venho pro quadradinho da frente e aqui eu faço 3 pontos altos juntos. Mais uma vez, não faço a correntinha, vou no quadradinho de trás, no próximo espacinho, tá? Tem que ficar atenta para ser o próximo espacinho. Puxo e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu continuo fazendo 3 pontos altos juntos. Vamos mais uma vez. Ao invés de correntinha, eu insiro aqui um ponto baixíssimo, tá? E agora, no próximo, eu coloco 3 correntinhas juntos. Mesma coisa, ao invés de colocar uma correntinha, eu coloco aqui um ponto baixíssimo. A lateral aqui, eu não posso fechar, vou abrir para vocês verem, ó. Estão ambos virados para cima, né, com o direito virado para cima, e presinhos aqui apenas, né, pelos pontos baixíssimos que a gente fez, ó. Então, aqui agora, eu não posso continuar essa lateral aqui, senão vai fechar. Se eu continuar costurando essa lateral aqui, ele vai fechar assim, vai virar um bolsinho. E não é o que a gente quer. Então, eu mantenho aberto e pego o próximo quadradinho que será do lado de cá. Aqui, eu separei esse verdinho pra estar colocando aqui. Mas vocês estão reparando que esse aqui tá sem a parte branca? Então, eu preciso passar essa terceira carreira nele. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fechar esse quadrado azul todo. E aí, quando eu for passar o branco aqui, eu já venho prendendo ele nessa lateral, ok? Então, como que eu continuo aqui, né? Fiz o ponto baixíssimo, prendi lá. Aqui, eu vou laçar a agulha, vou entrar aqui no espacinho e fazer meus 3 pontos altos juntinhos, tá? E continuar normal. Agora, eu continuo o mesmo processo que a gente fez nas carreiras de baixo. E aí, toda vez que a gente for pegar um quadradinho pra passar essa cor branca, a gente já vem prendendo ele em algum lugar. Opa, botei 2. Pronto, agora sim. A gente já vem prendendo ele em algum lugar, em algum quadradinho aqui, tá? Pronto, cheguei aqui, faço uma correntinha, tá? Venho aqui na terceira correntinha do bloquinho da frente e faço um ponto baixíssimo. Cortei o fio e já ficou desse formatinho aqui. Vai ficando meio esquisitinho, mas vai dar certo. A gente dá uma puxadinha aqui no meio e ele fica mais quadradinho, ok? Agora, a gente vai para a próxima cor, que é esse abençoado aqui, que vai entrar aqui. Vou botar aqui, vamos lá. Faço aquela mesma amarraçãozinha, tá? Um nozinho bem simples. Passou por baixo aqui, foi. É só para ele ficar presinho ali, ok? Aqui eu faço, novamente, 3 correntinhas e 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. E aqui agora, 1, 2, 3. Opa, cheguei na primeira quina, como que eu faço? Vou encaixar aqui, nessa quinazinha, ok? Já pego aqui, viram que eu já deixei laçado, né? Mas não é. A gente vai pegar aqui, de baixo pra cima, inserir e fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui na frente, ó, tá vendo? Esse bloco, esse
esse quadradinho aqui da frente, eu fiz com 2 correntinhas aqui na quina. Olha como ele fica bem mais aberto, bem mais espaçoso do que essezinho aqui que eu coloquei uma só. Tá vendo, ó? Enfim, vamos continuar. Agora, aqui dentro, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Em vez de fazer uma correntinha, tira, que já é vício o meu laçar ali. Eu venho aqui no próximo espaço e coloco um ponto baixíssimo. Volto aqui pra frente, 3 correntinhas juntas. Essa pontinha aqui é que eu amarrei ele aqui, mas eu vou soltar daqui a pouco. Bom, ao invés de coisar de novo, de fazer uma correntinha de novo, eu coloco um ponto baixíssimo lá em cima. E assim a gente vai encaixando os pontos. De novo, um ponto baixíssimo lá em cima, volto e faço agora aqui a quina. 1, 2, 3, venho aqui na lateral, um ponto baixíssimo, ok? Tem 2 buraquinhos, eu coloquei no buraquinho aqui mais próximo, um ponto baixíssimo. Volto pro meu verde, opa, foi sem querer aqui. Volto pro meu verde e faço... Bom, gente, já fiz esses 3, agora eu vou colocar esse vermelho aqui no cantinho, e aqui a gente vai precisar fazer a costura assim, tá vendo? Em L. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Entrar novamente numa lateral, pra ficar mais fácil de encaixar ali. E aí, aqui, eu boto 3 correntinhas, 2 pontos altos, entro ali na quina, uma correntinha, entro na quina e faço 3 pontos altos. Sem correntinha, eu venho aqui, ó, nessa primeira quinazinha aqui, e faço de baixo pra cima, um ponto baixíssimo. Aqui eu laço e continuo fazendo 3 pontos altos no lado de cá, tá? Ao invés de fazer correntinha, novamente eu não faço, eu faço um ponto baixíssimo lá no outro quadradinho e volto fazendo 3 pontos altos no quadradinho do lado de cá, tá? Mesma coisa, já vou colocando tudo no lugar. Eu acho que fica mais fácil de produzir assim. Que aí você já vai encerrando a peça, ao mesmo tempo que vai passando aí a última carreira. Opa! 1, 2, 3. Cheguei aqui agora na quina aqui, ó. Nessas 3 quinas aqui. Então, eu venho e coloco aqui na azul, aqui no meio, tá? Vou colocar aqui na azul e fazer um ponto baixíssimo. Laço, volto aqui no meu vermelho e faço... Opa. Pronto. E faço 3 pontos altos juntos. Ok? Aí, aqui, eu vou vir pra essa lateral aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui eu vou subir essa lateral aqui. Então, pra subir esta lateral, eu vou fazer como? Tá vendo como quando eu desmanchei? Olha o tamanho que essa peça cresceu na frente dessa, né? Porque eu coloquei 2 correntinhas aqui no cantinho e também porque ela cresceu bastante, que eu já tinha feito um trabalho e precisei desmanchar. Olha a diferença que fica, mas... Vamos continuar que vai dar certo. No próximo aqui, eu já fiz 3 correntinhas. No próximo lá atrás, eu faço um ponto baixíssimo. Volto no da frente e faço, 3 correntinhas. 3 correntinhas, não, desculpe. 3 pontos altos. Um ponto baixíssimo lá atrás. Na frente, 3 pontos altos. Um ponto baixíssimo lá atrás, na frente, 3 pontos altos juntos. Coloco aqui um ponto baixíssimo na quina, ok? E 3 pontos altos do lado de cá. Então, agora, eu continuo essa lateral aqui, ó, uma correntinha e vou fazendo
3 pontos altos. Agora, a gente vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui e cortar pra mostrar aqui pra vocês. Vou dar uma puxadinha. Aqui a gente pode vir depois da peça pronta e passar um ferro, tá? Passar um ferro pra vir blocando ela na posição certinha, tá bom? Mas, ó, como ela já fica bem mais encorpadinha, tá? Então, desse jeito a gente vai continuando. Bom, gente, no esquema de costura que eu passei pra vocês, eu consegui chegar nesse formatozinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na minha bancada todo de uma vez, mas ficou esse pedacinho aqui pra cima. Eu fui costurando pedacinho por pedacinho, né? Fazendo sempre as costuras entre os squares, os quadradinhos. E ficou desse formato aqui. Eu fechei também ele circular, também nesse mesmo esquema de costura, tá bom? Fui fazendo um quadradinho e já emendando no outro. Ficou nesse esquema aqui, tá? Eu fiz esse pedacinho pra cima e aqui pra baixo. Mas vamos lá. O próximo passo dessa peça é o seguinte. Vou pegar aqui meu fio. Eu tô com uma bagunça de fios aqui na minha frente pra combinar com essa peça. Então, a continuação, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui atrás. Não cometam esse erro que eu cometi. Eu não arrematei nenhum quadradinho. E agora vai ser um caos na minha vida pra eu arrematar tudo isso. Então, assim, estão todos para arrematar. Todos. Então, não cometa esse erro. Arremate um a um. Que você vai ver a diferença. Vai facilitar muito o seu trabalho. Eu não fiz de teimosa mesmo, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui atrás. Opa, aqui do outro lado. E vou começar por aqui, que eu acho que a costura vai ficar mais fácil. Vou fazer aqui o meu amarradinho, que eu fiz na parte anterior do vídeo. Vou descer aqui um pouquinho a câmera, pra ficar melhor de vocês visualizarem, tá? E a gente vai trabalhar aqui agora nessa parte de cima, fazendo um contorno. Então, vou subir... A gente vai continuar o mesmo esquema, tá? De tijolinhos, de bloquinhos. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar ali nesse espacinho aqui que a gente vai subir, né? Pra esse pedaço aqui de cima, ok? Bom, gente, chegando aqui no último quadradinho, no último espacinho aqui, ó, tá vendo? O correto seria eu já inserir aqui, tá? Mas tá ficando um espaço muito grande aqui embaixo quando eu faço isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa quina, tá? Bem aqui, ó, dentro desse ponto baixíssimo. Vou colocar aqui um ponto baixo, um ponto alto, perdão, ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Ah, Erika, vai ficar meio esquisito aqui, mas vai cobrir esse quadradinho aqui, tá bom? Vai começar a subir esse nosso espaço, vai ficar melhor. E aí, aqui, eu fecho um ponto alto, uma corrente. Vocês viram que eu não coloquei uma correntinha ali embaixo, né? Ó, vamos lá. Ó, aqui, o último ponto antes de subir, tá bom? Aqui eu coloquei 3 pontos altos juntos no ponto baixíssimo aqui na quina, tá? Não sei se tá dando pra ver certinho. Deixa eu aproximar aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem 3 pontos altos aqui. E aqui eu botei no próximo quadradinho, no próximo espacinho, coloquei 3 pontos altos. Aqui e aqui eu não coloquei correntinha, tá bom? Eu coloquei direto, tá? Então, agora a gente continua subindo aqui pra poder fazer a curva lá em cima. Aqui na quina a gente faz o mesmo esquema de baixo, tá? Então, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo local. Ó, uma correntinha e 3 pontos altos já virando pra pegar a parte de cima. Tá? Aqui vai fazer a mesma coisa. Ó, aqui em cima vai fazer a mesma coisa. Continua ponto sobre ponto aqui. Ponto não, tijolinho, né? Sobre espacinho. Aqui a gente faz mais uma quina igual essa de baixo. E quando chegar na curvinha aqui, eu volto pra mostrar. A gente vai fazer a mesma coisa que foi feita do lado de cá, mas eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, de novo, descendo aqui, cheguei no último quadradinho. Agora aqui na quina, né, pra não ficar um buraco ali muito grande, eu pego aqui dentro
ai meu Deus, do ponto baixíssimo, tá? E faço 3 pontos altos juntos, sem correntinha para entrar e sem correntinha para sair. Lacei no próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha, continua. Bom, gente, cheguei aqui, ó, no final, vou estar fazendo o ponto baixíssimo aqui, que eu já tinha até deixado feito, mas voltei pra gravar. Agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu peguei esse elástico, aqueles elásticos, ele é roliço, mas é aquele modelo que o pessoal usou muito pra fazer máscara na pandemia, então ele é um modelo mais suave, tá? Ele não é tão apertado assim. E aí eu cortei ele duplo, né, e fiz um nozinho aqui na ponta, porque a ideia é a gente costurar ele duplo assim, tá bom? Ele não vai ser costurado assim na saia, ele vai ser costurado assim, ó, tá bom? Daqui até aqui, mais ou menos, tá? Acho que deu pra entender. E aí eu vou ensinar pra vocês mais ou menos como que eu faço esse prendimento assim, ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui pela metade dele, tá? E vou subir aqui uma correntinha primeiro, ó. Uma correntinha, deixa eu baixar essa pontinha. Uma correntinha, e aqui eu vou pegar ele duplozinho mesmo. Vou dar um trabalhinho segurar aqui, mas vai dar certo. Vou passar ele por trás aqui. Ah, dá pra segurar com o meu outro dedo. Já tinha esquecido disso. Vou passar ele por dentro aqui, passar a agulha, no caso, por dentro do meu ponto, pra fazer um ponto baixo, ok? E aí eu vesti ele. Agora, no próximo ponto, eu continuo com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixo aqui, onde eu fiz uma correntinha, eu faço um ponto baixo. E continuo ponto baixo sobre ponto baixo, até lá o finalzinho. Cheguei aqui, ó, mas Érica, onde que é o finalzinho? É aqui, esse pedacinho aqui antes de subir, porque o elástico vai ficar só na cintura, ele não vai subir pra essa parte, ok? Então, aqui, ó, eu vou fazer os últimos pontos aqui de ponto baixo. E aqui, esses 3 pontos que subiram, eu vou fazer ele pegando só em uma parte do elástico, tá bom? Então, subiu essa parte, sobrou esse pedacinho aqui, mas a gente ainda tem aquele lado pra puxar, então, vai sobrar um cadinho. Eu vou pegar só uma parte do elástico, primeiro eu vou inserir aqui no ponto, pego uma parte do elástico lá atrás, tá vendo? E aí, deixa eu botar ele pra cá pra ficar mais fácil. E aí, eu faço o ponto baixo, ok? De novo, só pegando, ó, tá vendo que eu abri o elástico lá atrás? Só pegando uma parte dele, faço 3 pontinhos aqui, pra poder esse elástico ficar bem presinho. Bom, aí eu faço um ponto baixo aqui no próximo, ainda segurando o elástico, e aqui eu já posso soltar o elástico e continuar. Opa! Aqui, eu já posso soltar o elástico e continuar ponto sobre ponto, ok? Sem o elástico, tá? Ó, a partir de agora, o elástico tá solto, eu tô continuando sem ele. Até chegar nos 3 aqui do lado de cá, tá vendo? Nesses 3 aqui eu volto e continuo eles. Na verdade, pegando o elástico. Então, gente, cheguei aqui, ó, na quinazinha, tá vendo? Naqueles 3 que a gente colocou aqui no canto. Aqui eu vou tá puxando só sobrou esse pedacinho, tá vendo? Essa pontinha pra esse tamanho. Então, eu tenho que vir regulando aqui, né? Dando uma puxadinha. Aqui eu vou fazer o mesmo percurso do outro lado, o mesmo caminho que eu utilizei do outro lado. Eu vou tá inserindo aqui, passando aqui no meio, tá bom? Pra pegar só uma partezinha. E eu vou fazer 3 pontos dessa forma, pegando só uma parte do elástico. Pronto, feito esses 3, agora daqui em diante eu vou usar os 2 lados do elástico, tá bom? Dessa forma a gente vai conseguir prender ele sem necessariamente precisar costurar o elástico na peça. Bom, gente, finalizei aqui, eu venho aqui na correntinha, tá bom? E faço um ponto baixíssimo. Ó, vou dar uma puxadinha pra vocês verem. A parte de trás ficou com esse elásticozinho aqui puxando, tá vendo? Tem que dar uma esticadinha, uma arrumadinha, mas ficou essa partezinha aqui puxando assim, tá? E a parte da frente, ó, ficou bem certinha. Tá vendo? Já nem dá pra ver aqui do ladinho. Então, ó, tá certinho, ficou ótimo. Agora, sem querer, eu acabei começando no lugar que eu vou precisar subir pra fazer as alças.
Até nem tinha, confesso que eu não tinha pensado nisso. Se eu tivesse pensado em, né, fazer proposital, mas foi sem querer. A partir daqui, ó, tá vendo que eu comecei aqui nesses 3 pontos, tá vendo que eu comecei aqui nessas 3 correntinhas? Então, a partir daqui, eu vou subir, tá bom? E vou voltar trabalhando com pontos bloquinhos nessa alcinha. Então, eu vou subir aqui as minhas correntinhas e já mostro pra vocês, tá bom? Como é que eu vou voltar nelas. Bom, fiz aqui 80 correntinhas, agora eu vou subir, vou marcar essa daqui, né, antes da agulha. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, e antes dessa que eu marquei, eu faço um ponto alto. E faço mais um ponto alto na seguinte, então, eu fiquei aqui com 3 pontos altos. Uma correntinha, desço uma correntinha de base, e na próxima eu faço um ponto alto, né? 3 pontos altos seguidos aqui, um para cada correntinha de base, tá? E aí, eu continuo fazendo uma correntinha e o mesmo esquema até o final. Bom, gente, cheguei aqui, ó, no último bloquinho, já não tem mais 3 correntinhas para fazer um bloquinho, mas ficou uma correntinha só aqui. Então, para não ficar com espaço na base, fiz uma correntinha aqui, mas é direto, tá? Depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer mais um ponto alto nessa primeira correntinha lá de baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo no terceiro ponto baixo da base, ok? Aí, aqui, eu faço mais... Nesse mesmo ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. E mais 2 pontos... É que tem que enxergar bem aqui. Mais 2 pontos baixos juntos. Pronto, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eu finalizei com 4 pontos altos juntos, fiz um ponto baixíssimo, e aqui dentro do mesmo ponto baixíssimo eu fiz um ponto baixo, e depois mais 2 pontos baixos juntos. A gente vai subir a mesma quantidade de correntinhas que fez do lado de cá. Então, eu vou fazer 80 correntinhas e vou voltar fazendo a mesmíssima coisa que eu fiz aqui, tá bom? Prontinho, eu já estou aqui com as 2 alcinhas prontas, ficou esse espacinho aqui entre elas, mas estão prontinhas aqui, ó. A alça, deixa eu mostrar aqui direitinho, a alça fica maior do que a parte da frente, porque ela vai dar a voltinha assim no ombro, né, e voltar. Então, ela tem que ficar maior mesmo, pra conseguir fazer essa volta, tá? Então, ó. Pra vocês terem uma base, caso façam maior ou menor, duas vezes a parte da frente, eu acredito já ser o suficiente, tá bom? Então, agora, a gente pode encerrar aqui. Deixa eu mostrar como é que ficou a parte da frente. Ó, a gente tem a opção de encerrar nessa carreira. Vai ficar mais ou menos assim, ó, parte da frente, tá? A gente vai botar um botãozinho aqui e um botãozinho aqui, ó. Bom, gente, eu finalizei essa parte, tá bom? Só que aí, quando eu finalizei, eu percebi que eu perdi um take do vídeo, né? Eu perdi uma parte aí dessa videoaula. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu passei mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, deixa eu virar aqui e mostrar pelas costas. Ó, nós finalizamos, né? Meu último vídeo eu finalizei aqui. E daqui mesmo, eu subi e fiz mais uma volta de ponto baixo. Quando eu cheguei aqui nessa alça, eu subi ela toda em ponto baixo, ó. Fiz o acabamento dela todo em ponto baixo. Virei lá em cima e voltei ela em ponto baixo. Cheguei aqui no meiozinho, eu subi novamente com ponto baixo, dei a voltinha, desci e arrematei aqui embaixo, tá bom? Então, eu fiz toda essa volta com ponto baixo. Agora, a gente vai pra parte de baixo aqui da saia, tá? Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver melhor como é que tá ficando essa peça. Ó. Ficou bem bonitinha, bem estruturadinha, tá vendo? Tá ficando uma gracinha, eu confesso que eu tô amando. Mas vamos aqui pra parte de baixo. Bom, aqui eu vou fazer 2 carreiras, tá? Pro vídeo não ficar muito longo e tal, eu vou fazer aqui 2 carreiras como essa aqui que eu fiz na parte de cima, tá vendo? De ponto bloquinho sobre cada espacinho de baixo. Eu vou estar fazendo da mesma forma 2 carreirinhas aqui embaixo, tá bom? Então, a gente já vai emendar aqui, vai fazer 2 carreiras e eu volto com vocês pra gente fazer o babadinho da ponta. Bom, gente, fiz aqui as 2 carreiras,
tá acima aqui dos quadradinhos, ó. Agora a gente vai trabalhar dentro desse vão. Na verdade, como eu terminei aqui em cima desse último ponto, vou fazer mais 3 correntinhas para subir esse ponto. E dentro de cada vãozinho desse, a gente coloca 5 pontos altos juntos. Então, 2, 3, 4, 5. E ponto sobre ponto em cima dos bloquinhos. Então, aqui serão 3 pontos altos. Próximo vão, 5 pontos altos juntos. Aqui, ele vai virar um babadinho nessa carreira, tá? 4, 5. E aqui, ponto sobre ponto. Ok? A gente vai fazer isso na carreira toda e voltamos que na próxima ainda tem mais um pouquinho de aumento. Cheguei aqui no final da carreira, a gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Subir 3 correntinhas novamente e um ponto alto juntos. O próximo será um ponto sobre ponto de base. Mais um ponto sobre o ponto de base. No terceiro, 2 pontos altos juntos. Um ponto alto sobre o ponto de base, um ponto alto sobre o ponto de base. No terceiro, 2 pontos altos juntos. E a gente vai dar a voltinha fazendo esses aumentos para conseguir dar um babado maior. Já dá para perceber que tem um babadinho aqui embaixo nascendo. E a gente vai fazer essa outra carreira desse mesmo sentido para aumentar ainda mais esse babado que tá nascendo aqui. Bom, gente, finalizei essa peça, ficou lindíssima. Fiquem aí com as imagens do resultado. Peço desculpa porque durante a edição eu percebi que sumiu da memória alguns takes, né, que foram gravados de algumas partes, principalmente ali o acabamento da parte de cima e o último ponto, né, do babadinho da parte de baixo, assim como o arremate dessa linha. Mas não atrapalhou a confecção e eu espero que vocês tenham gostado.